Miguel Reale foi um dos mais importantes juristas brasileiros, sociólogo, advogado, político, filósofo, professor universitário e poeta. Miguel Reale nasceu em São Bento de Sapucaí, em 6 de novembro de 1910. Em 1930, ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Com bacharel em Direito, em 1934, ele publicou O Estado Moderno e, em 1936, O Capitalismo Internacional. Em 1940, publicou Os Fundamentos do Direito, onde lança as bases para sua teoria tridimensional do direito, que vai ser elaborada posteriormente. Em 1941, é nomeado professor de Filosofia do Direito na Universidade de São Paulo e, no mesmo ano, publicou a Teoria do Direito e do Estado. Em 1949, fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia, do qual foi presidente. Neste mesmo ano, foi nomeado reitor da USP e, em 1951, funda a Revista Brasileira de Filosofia. Em 1952, publicou A Doutrina de Kant no Brasil e, em 1954, publicou A Filosofia do Direito e, neste mesmo ano, fundou a Sociedade Interamericana de Filosofia e, posteriormente, participou de diversos congressos internacionais de filosofia em vários países. Em 1968, então, Miguel Reale elabora a teoria tridimensional do direito. É muito extensa a lista de títulos honoríficos, bem como medalhas e condecorações que ele recebeu, tanto em nível nacional quanto internacional. Participou de todos os movimentos políticos, sociais, culturais e filosóficos da época. Nunca temeu tomar posições por mais polêmicas que fossem, daí sua singularidade. Era um professor brilhante por vocação. O magistério era sua vida e sabia como ninguém partilhar seus conhecimentos com seus alunos e amigos. Formou legião de discípulos e seguidores. Provocou, quando ainda jovem estudante, verdadeira revolução nas ciências jurídicas, com sua teoria tridimensional do direito, estabelecendo a união dialética entre os três elementos fato, valor e norma. Faleceu em 14 de abril de 2006, em São Paulo, com 95 anos. Os valores para Reale não existem entre si mesmos de forma absoluta, independente da existência e da história do ser humano ou do ser que os percebe. Os valores são produto da consciência e da ação e são realizados historicamente. Isso não implica, porém, relativismo. Uma vez criados, realizados e estabelecidos pela cultura, os valores permanecem para sempre no horizonte daquela comunidade e a conformam e individualizam. O único valor absoluto é a própria pessoa humana, pois ela é a condição necessária para a existência de qualquer valor. Os demais valores não fundantes, mas derivados, são históricos, resultantes do reflexo do quadro cultural na consciência das pessoas e, portanto, variáveis no tempo e no espaço. A história submete os valores a um processo, pois, ao serem captados e racionalizados como fins, eles precisam ser considerados em relação aos meios idôneos para sua realização. O lema que Miguel Reale de vez em quando pregava era teorizar a vida e viver a teoria na unidade indissolúvel do pensamento e da ação. De forma mais simples, é idealizar a vida sem que os pensamentos e as atitudes práticas se percam. Reale criticou Hans Kelsen, pois, segundo ele, Kelsen criou uma tridimensionalidade metodologicamente negativa, visto que só a norma possuiria caráter jurídico. Na verdade, o direito acontece no seio da vida. Trata-se de um processo existencial do indivíduo e da coletividade imersos no mundo da vida. O pensamento de Reale difere do de Kelsen no sentido de que Reale separou as três esferas na tentativa de preservar a teoria pura do direito. Desejava desacreditar a teoria da justiça como campos apropriados de indagação de natureza jurídica. Ao concluir essa pesquisa sobre Miguel Reale, entendemos que ele foi uma figura muito importante em todos os aspectos da sua carreira. Fundou importantes instituições
conquistou direitos de trabalhadores e sempre buscava ligar a sua teoria à realidade, partindo da prática da advocacia para o cotidiano. Para encerrar, fiquemos com uma de suas frases. Não me julgo um homem realizado, uma vez repito, que há necessidade de prosseguir sempre na pesquisa, na descoberta de novos valores e de novos centros de interesse. A realização plena seria um ponto final nas nossas inquietações. Sou um homem tranquilo, mas não um homem sem excitações, sem perspectivas e sem dúvidas.